A invasão aliada da Europa Ocidental durante a Segunda Guerra Mundial foi lançada em 6 de junho de 1944. Com o desembarque simultâneo das forças dos Estados Unidos, da América britânicas e canadenses em 5 diferentes cabeças de praia na Normandia, França, do nosso ponto de vista de muitas décadas, a monumental invasão se desenrolou suavemente de acordo com um plano meticulosamente detalhado. Com quase 160 mil homens e milhares de navios e aeronaves perfurando as defesas nazistas para começar uma marcha inevitável e imparável para a vitória. 6 de junho de 1944. Operação Overlord. Na realidade, no entanto, a Operação Overlord foi um pesadelo político e logístico quase impossível de conceber e executar, com o alto comando aliado pesando e descartando muitas opções para locais de desembarque, datas e equipamentos, depois reunindo o plano de batalha final em segredo. Em meados do verão de 1943, um ano antes da invasão anglo-americana da Normandia, que levaria à libertação da Europa Ocidental, as forças armadas Wehrmacht de Adolf Hitler ainda ocupavam todo o território que havia ganho nas campanhas de Blitzkrieg de 1939 a 41 e a maioria de suas conquistas russas de 1941 a 42. Também manteve seu ponto de apoio na costa norte-africana, obtido ao auxiliar seu aliado italiano em 1941. Os contra-ataques russos, começando na Batalha de Stalingrado, haviam empurrado o perímetro da Europa de Hitler para o leste, mas ele e seus aliados ainda controlavam todo o continente europeu, exceto pela Espanha, Portugal, Suíça e Suécia neutros. Contudo, a economia de guerra nazista, apesar de ofuscada pelo crescente poder americano, superava a britânica e a soviética, exceto na produção de tanques e aeronaves. Sem uma intervenção direta dos aliados ocidentais no continente, uma intervenção que se centraria no compromisso de um grande exército americano, Hitler poderia contar com a prolongação de seu domínio militar por muitos anos. Ideias iniciais. 500 desde 1942, o líder soviético Joseph Stalin vinha pressionando seus aliados, o presidente dos Estados Unidos da América Franklin 500, Roosevelt, e o primeiro-ministro britânico Winston Churchill, para montar uma segunda frente no oeste, mas era impossível nas circunstâncias. O exército americano ainda estava em formação e as embarcações necessárias para transportá-lo através do Canal da Mancha não estavam prontas. Churchill recusou o pedido de Stalin porque sentia que, mesmo com a ajuda americana, os britânicos não tinham forças adequadas para tal ataque, e ele queria evitar assaltos frontais custosos, como os que ocorreram em Somme e Passchendaele na Primeira Guerra Mundial. No entanto, a Grã-Bretanha começou a preparar planos teóricos para um retorno ao continente logo após a retirada de Dunkirk, França, em 1940. E os americanos, imediatamente após Hitler declarar guerra aos Estados Unidos da América, em 11 de dezembro de 1941, começaram a elaborar seu próprio cronograma. 2 planos provisórios, Operação Roundup, desembarcando nas praias do norte da França, na primavera de 1943, e Operação Sledgehammer, apreensão de um porto francês no outono de 1942, foram propostos, mas nenhum foi considerado pelos britânicos como prático ou com chances de sucesso. Em vez disso, os aliados expandiram sua atividade no Mediterrâneo, invadindo a África do Norte, francesa em novembro de 1942, a Sicília em julho de 1943 e a Itália continental em setembro de 1943. Essas campanhas forneceram ao exército ocidental uma valiosa experiência em guerra anfíbia. Na Conferência Trident, em Washington, em maio de 1943, Churchill e Roosevelt decidiram lançar uma invasão transcanal no ano seguinte. O tenente-general britânico Frederick E. Morgan
foi nomeado chefe de Estado-Maior, comandante supremo aliado, cossaco, para começar o planejamento detalhado. Foi ele quem propôs a Normandia como local para o desembarque. Planejamento e prática. O planejamento e a implementação da Operação Overlord, em 6 de junho de 1944, envolveu diversos componentes distintos. Uma delas era a presença de uma liderança capaz, encarregada de decisões como quantos homens desembarcariam em cada praia e quais navios eles usariam para atravessar o Canal da Mancha. A liderança aliada também teve que se dedicar consideravelmente à logística de suprimentos, garantindo comida e medicamentos suficientes e estabelecendo linhas seguras de comunicação. Tudo precisava ser preparado antes do desembarque na Normandia, até mesmo antes dos navios saírem da Grã-Bretanha rumo ao Canal da Mancha. Após os aliados escolherem a Normandia como ponto de invasão e definirem uma data para maio de 1944, nomearam Dwight Eisenhower como comandante supremo aliado da Força Expedicionária. O general enfrentou uma enorme tarefa e teve apenas alguns meses para planejar a operação na qual muitos depositaram suas esperanças para terminar decisivamente a Segunda Guerra Mundial. Trabalhar com as diversas personalidades e lideranças aliadas tornou seu trabalho mais difícil. Ele e o presidente Roosevelt nem sempre concordavam, e Eisenhower até lutou às vezes em seu relacionamento com Winston Churchill. Com a aproximação do 500, IA 500 Eisenhower convenceu o primeiro-ministro britânico de que ele não poderia acompanhar a força invasora até a Normandia no desembarque. Mesmo com uma liderança excepcional, o planejamento e a prática para uma grande invasão nem sempre ocorrem sem problemas. Eisenhower e os líderes aliados adiaram o 500 e a 500 de maio para 5 de junho. Eles adiaram a invasão pela última vez apenas alguns dias antes da implementação devido ao mau tempo. A escassez de barcos de desembarque e suprimentos frustrou a esperança de lançar a Operação Dragão, uma invasão ao sul da França, simultaneamente à Operação Overlord. Dragão foi adiado para mais tarde no verão. Mesmo o ensaio da invasão enfrentou problemas. Em 28 de abril de 1944, o exercício Tigre ocorreu na costa britânica em Slapton Sands. Barcos e alemães interceptaram o grande comboio e atingiram 3 navios com torpedos. Cerca de 1.000 homens morreram no naufrágio ou danos aos 3 LSTs. Diante da trágica perda de vidas no ensaio, a liderança aliada temia que algumas tropas pudessem ter caído nas mãos dos alemães durante o ataque e quase mudaram detalhes importantes da operação. O sigilo era tão vital que as famílias nem mesmo sabiam como seus entes queridos morreram. Uma mãe britânica não soube como seu filho realmente morreu até 40 anos depois, enquanto assistia a um documentário sobre o exercício Tiger e fazia uma conexão entre as datas. Apesar do desastre, a Operação Overlord permaneceu em segredo. Defesas alemãs. Em novembro de 1943, Adolf Hitler, ciente da ameaça de invasão na costa norte da França, encarregou o marechal de campo Erwin Rommel de liderar as operações de defesa na região. Mesmo sem saber o local exato do ataque aliado, Hitler encarregou Rommel de concluir o Muro do Atlântico, uma fortificação de 3.861,4 quilômetros, com bunkers, minas terrestres e obstáculos nas praias. Rommel, acreditando que a costa da Normandia poderia ser um ponto de desembarque para a invasão, ordenou a construção de extensas obras defensivas ao longo dessa costa. Além de posições de armas de concreto em pontos estratégicos na costa, ele ordenou que estacas de madeira, tripés de metal, minas e grandes obstáculos antitanque fossem colocados na praia para atrasar a aproximação das embarcações e impedir o movimento de tanques. Esperando que os aliados desembarcassem na maré alta para que a infantaria passasse menos tempo exposta, ele ordenou que muitos desses obstáculos fossem colocados na marca da maré alta.
emaranhados de arame farpado, armadilhas e a remoção da cobertura do solo tornaram a aproximação perigosa para a infantaria. Rommel ordenou triplicar o número de minas ao longo da costa. A Alemanha nazista possuía 50 divisões na França e nos Países Baixos e outras 18 posicionadas na Dinamarca e Noruega. 15 divisões estavam em processo de formação na Alemanha, mas não havia reserva estratégica. Rommel, crendo que sua melhor chance era deter a invasão no litoral, pediu que as reservas móveis, principalmente tanques, ficassem estacionadas o mais perto possível da costa. O marechal de campo Gerd von Rundstedt, o general Leopold von Schweppenberg, líder do grupo Panzer Oeste, e outros comandantes superiores criam que a invasão não poderia ser detida nas praias. Hitler tomou a decisão final. Ele deixou 3 divisões sob o comando de Gerd e deu a Rommel o controle operacional de 3 divisões de tanques como reservas. Hitler assumiu o controle pessoal de 4 divisões como reservas estratégicas que não deveriam ser usadas sem suas ordens diretas. Os alemães também monitoravam o clima e acreditavam que uma invasão no início de junho seria improvável devido aos mares agitados, que dificultariam as operações navais e a visibilidade ruim que impediria voos de aeronaves. Von Rundstedt acreditava que os aliados precisavam de 4 dias seguidos de bom tempo, e seus meteorologistas previram que isso não ocorreria no início de junho. Como a inteligência aliada podia ler a mensagem alemã na qual von Rundstedt fazia essa previsão, Eisenhower sabia que poderia surpreender se desse a ordem de invasão no início do mês. Engano dos aliados. Para dar à Operação Overlord a melhor chance de sucesso, os planejadores aliados acharam que seria útil montar operações de engodo para enganar ou confundir os alemães. O codinome para essa decepção foi Operação Fortitude e consistia em muitas partes diferentes. Fortitude Norte envolveu um acúmulo encenado de forças aliadas na Escócia para enganar os alemães, fazendo-os pensar que a invasão seria direcionada à Noruega. Enquanto isso, Fortitude Sul tentava convencer os alemães de que a invasão através do canal viria não na Normandia, mas em Pas-de-Calais, no norte da França. Esta não foi a primeira vez que os aliados usaram a decepção para auxiliar nas operações militares durante a Segunda Guerra Mundial, mas seria um dos usos mais bem-sucedidos. Fortitude Sul forjou o primeiro grupo do Exército dos Estados Unidos da América. Este grupo estava baseado no extremo sul da Grã-Bretanha, logo do outro lado do canal de Pas-de-Calais, e consistia em 11 divisões imaginárias. Os aliados forneceram ao grupo equipamentos falsos, como tanques infláveis, e deram comandos enganosos de rádio e movimento para fazer os alemães crerem que uma grande força de invasão se formava na área. À noite, os homens tocavam gravações de motores de avião ligando em um alto-falante. Luzes de carros foram colocadas em carrinhos e homens corriam em pistas falsas para simular decolagens e pousos de aviões. 500 durante o dia. Os aviões eram nada mais que lona e tubulação. O impacto da Operação Fortitude desempenhou um papel-chave no sucesso dos desembarques do 500 e A-500. As tropas alemãs, que poderiam ter se oposto aos desembarques na Normandia, foram mantidas na Noruega ou em Pas-de-Calais. Desembarques. Ao amanhecer do 500, ia 500 navios e embarcações de desembarque americanos e britânicos, transportando perto de 160 mil tropas, ficaram ao largo das praias da Normandia. O bombardeio naval preliminar começou às 05h45 e continuou até 06h25 a partir de 5 couraçados, 20 cruzadores, 65 destroyers e 2 monitores. A infantaria começou a chegar nas praias por volta das 06h30. As águas ao largo dos Estados Unidos, da América Utah, Omaha, e as praias de desembarque britânico-canadenses, Gold Juno Sword, foram divididas em áreas de descarga de transporte, canais e áreas de apoio ao fogo e faixas para as embarcações de assalto. Navios de guerra
bombardearam fortificações costeiras inimigas e pontos fortes, seguidos por ataques aéreos táticos. Em cada uma das ondas de ataque iniciais, os LCTs, embarcações de desembarque de tanques, transportavam tanques anfíbios especialmente configurados que serviriam como apoio imediato à infantaria uma vez em terra. Barcos de patrulha serviram no controle de cada praia. Destroyers e outros navios de guerra estavam prontos para fornecer apoio de fogo, e embarcações de desembarque partiram de Dixieland em direção às praias. Os desembarques na Normandia envolveram a maior invasão marítima da história, com quase 5.000 embarcações de desembarque e assalto, 289 navios de escolta e 277 dragaminas. Eles aceleraram o fim da guerra na Europa, atraindo grandes forças do eixo para longe da frente oriental, que poderiam ter retardado o avanço soviético. A abertura de outra frente na Europa Ocidental foi um tremendo golpe psicológico para o exército da Alemanha, que temia uma repetição da guerra de duas frentes da Primeira Guerra Mundial. Os desembarques na Normandia também anunciaram o início da corrida pela Europa entre as forças soviéticas e as potências ocidentais, que alguns historiadores consideram ser o início da Guerra Fria. Se você gosta destes vídeos, inscreva-se no canal para receber notificações de novos episódios. Para mais conteúdo interessante sobre história militar, confira a nossa biblioteca de vídeos.